Ok, aqui estamos nós de volta e vamos continuar conversando sobre a harmonia da Trindade, a harmonia de intimidade e amor que sempre existiu em Deus por toda a eternidade. Eu quero ler com você Efésios 2:13, que diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes andáveis longe, viestes para perto. O Senhor, por toda a palavra, desde Gênesis até Apocalipse, o que ele faz é interagir com o coração do homem, atraindo a atenção do homem. Nós vemos isso lá no início, não é? Quando ele criou Adão e Eva. Ele criou para o prazer, ele criou para o amor mútuo e o amor com ele. O próprio Deus descia todos os dias para conversar e para ter comunhão. Nós vemos no meio, na vida dos profetas, nós vemos como Deus sempre estava falando: volta meu povo, esteja comigo. Yes, nosso coração pode andar longe, porque a gente não entende tudo, mas o Espírito Santo está trabalhando todo o tempo para reconquistar a nossa confiança e o nosso coração. E voltando então, eu quero que o seu coração conecte com essa realidade, porque eu quero que isso se torne o seu estilo de vida. Não é só mais um estudo, é uma revelação do nosso destino, do chamado eterno de Deus para a sua vida e para a minha vida. Imagina, Deus é tudo em tudo. Nele não há falta de nada. Lembra que eu descrevi a relação bela de plenitude, de amor e de glória que existe dentro da Trindade? Yes, essa é a realidade da Trindade, essa é a realidade de Deus. Deus não tem falta de nada. Deus não está mendigando o teu amor e o meu amor. É isso que nós precisamos entender para interagir com Deus, com o nosso coração, quando as acusações vierem, quando os dias que não são muito fáceis vierem. Imagina, nunca existiu nenhuma falta dentro de Deus. Nunca. Ele é tudo em tudo. Ele é toda a plenitude em toda a plenitude. Em Deus não há ausência, em Deus só há presença. Não há necessidade, não há falta. E Deus, que criou a humanidade, criou você e eu, não de uma necessidade. Deus criou eu e você de um desejo. E você precisa entender isso. Isso precisa ficar claro. Deus não demanda a tua adoração porque Deus é frágil e Deus precisa. Deus deseja. É muito intenso. Deus não precisa de nada. Deus é todo resolvido. Ele é todo glorioso. Ele é todo belo, todo pleno. Mas Deus reservou dentro dele, em algum lugar, na sua essência, Deus se reservou um desejo. O desejo que ele habitaria dentro do homem. O desejo de que ele habitaria com o homem. Imagina o Criador desejando a criatura. Imagina o Criador de todas as coisas por toda a eternidade, estendendo a você, estendendo a mim, ser humano frágil, caído, uau! Estendendo o convite para que eu e você participemos dessa relação bela e pura, cheia de amor, essa que é compartilhada pelo Pai, pelo Espírito, por Jesus. Imagina, Deus tem um desejo no coração dele, determinado por toda a eternidade. E esse desejo é que a plenitude entre ele e o homem também seja verdadeira. Deus nos convida para entrar na plenitude do seu amor. Nós não somos meros servos. Nós não andamos longe. Paulo explica ali em Efésios 2, nós fomos chamados para proximidade, para estar perto, para estar próximo. E veja bem, toda a história do Evangelho é centrada nesse desejo que Deus determinou ter. Desejo de trazer o homem à profundidade do seu coração.
o final de tudo isso, o final de toda essa grande e bela ideia de Deus, é que eu e você tenhamos intimidade com Deus. É que eu e você tenhamos graça e beleza em Deus, como graça e beleza encontrada na Trindade. Imagina, o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo para que eu e você, isso está em Apocalipse 13, versículo 8, para que eu e você fôssemos um, tivéssemos intimidade com Deus. Será que numa relação tão completa, tão cheia, tão perfeita, tem algum lugar para mim e para você? Ele tem tudo. Irmãos, eu tenho uma jornada pessoal nesse lugar e eu quero compartilhar rapidamente com você. Filha de pastor, terceira geração de pastores na família, na verdade é a terceira. Contudo, nasci num lar cristão, fui criada, papai me ensinando a orar, mamãe, exemplo de vida em Deus, vida de oração e leitura na palavra. E dentro de mim sempre houve um grande vazio. Eu tinha Deus, eu amava Deus e eu o via de uma forma tão grande. Eu estou contando isso porque talvez o teu coração viva esse conflito. Talvez a nossa questão maior não seja que nós não acreditamos em Deus. Não acreditamos na beleza, na grandeza do chamado dele para a intimidade, mas nós não sabemos como relacionar com isso. A minha história é que Deus foi me apresentado sempre tão belo, tão grande, tão excelente, tão distante, tão não relacional. Eu não conseguia pegar esse Deus enorme, que ressuscita mortos, que cura câncer, que faz o universo e colocar ele dentro do meu coração. Não cabia, eu não sabia como acessar. E esse abismo e essa necessidade por algo muito mais belo, muito mais intenso, muito mais verdadeiro, consumia o meu coração. E eu cresci lendo vários livros de ficção e místicos e fui estudar psicologia. Eu precisava encontrar Deus. Eu precisava saber como fazer que esse Deus tão grande, tão maravilhoso, coubesse dentro do meu coração, porque não era possível que um Deus tão belo, tão grande, da qual eu amo e a qual eu sirvo, podia ainda se reservar, me deixar lá conflitante, que eu teria que buscar essa coisa completa no meu espírito em algum outro lugar. Eu não conseguia compreender, será que é só isso? Eu nasci, eu vou crescer, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, vou na vigília, faço evangelismo, canto, ministro louvor. Isso é a história. É para isso que eu fui chamado, é para isso que eu existo. Existia todo um conceito de religião dentro do meu coração, da qual eu encontrei o caminho para Deus. Agora eu tenho um sentimento legal de estar fazendo a coisa certa, porque eu sou mais politicamente correto do que outros que eu encontrei na jornada. Então eu faço as coisas certas e me dá uma sensação de que eu sou melhor que as outras pessoas, porque eu faço as coisas corretas enquanto os outros não fazem. E eu tive que chegar a um lugar na minha jornada onde eu descobri que eu vivia com paradigmas errados. Eu descobri que eu tinha um espírito religioso que se colocava entre mim e a verdadeira relação com Deus. Eu sabia tudo nos conceitos, mas eu não conseguia trazer essa grandeza, essa beleza para dentro do meu coração. E na verdade, nós encontramos em Deus acessibilidade. Deus nos dá acesso ao seu coração. Quando eu comecei a estudar Deus, quando eu fui para Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz que eu sou a imagem dele, uau, eu falei, se eu sou a imagem dele, tem um monte de coisa dele dentro de mim que eu vou conseguir conectar. E eu comecei a estudar Deus. Eu me transformei em uma estudante das emoções de Deus. Eu comecei a ver a graça, a beleza, a vulnerabilidade com que Deus se faz vulnerável para que imagina, o belo, todo-poderoso Deus olhando para mim e dizendo, deixa eu entrar dentro do teu coração. Não só para te dar um monte de regras, mas para ter relacionamento pessoal com você. Imagina o grande Deus de uma relação tão perfeita, bela e plena
com a Trindade, olha para mim, frágil, pó, e diz, deixe-me te embelezar, deixe-me te fazer bela e plena, eu te convido para esse lugar. Deus declara o seu desejo com a raça humana. Deus declara, Deus nos chama para ser um com Ele, para estar com Ele onde Ele está. Estar com Ele, incrível pensar que o Pai deseja isso. E essa é a história do Evangelho. A gente vai conversar isso daqui a pouco, mas essa é a história do Evangelho, o Pai descendo na terra e procurando uma noiva para o seu filho, procurando uma companheira, uma amiga, uma intercessora, adoradora, que vai entender o seu coração e andar com Ele. Ei, irmãos, a vida com Jesus, a vida no reino de Deus, o chamado para sermos santos, o chamado para sermos adoradores, vai muito além que o cumprimento de um bocado de regras. Vai muito além do que frequentar assiduamente a igreja e dar dízimo. Vai muito além do que ler a Bíblia, porque eu tenho que ler, porque é o dia a dia. O Senhor deseja relacionamento. Um a um. Relacionamento. Sabe quando você para tudo? Quando você olha para os olhos de Deus, com os olhos do teu espírito, e você encontra o coração de Deus, e você encontra o motivo pela qual você foi criado, é muito maior, é muito maior. Nós somos chamados para viver com Deus e em Deus a herança dele. Veja bem, nós como herança de Jesus, somos o recipiente do seu desejo apaixonado. Efésios 1, 16, 17 e 18. O Senhor diz para que entenda qual é a herança de Jesus em nós. A herança de Jesus em nós é o teu amor, é a tua atenção, é o teu conhecimento dele, é o teu desejo. O Senhor escolhe dar para Jesus Cristo uma companheira. Deus escolhe desejar relacionamento com você e comigo. O propósito de toda a criação é nos trazer de volta, é nos levar para próximo do coração de Deus. E agora eu quero orar com você mais uma vez. Quero deixar para você pensar e meditar essa semana. Há muito mais sobre simplesmente amar a Deus verbalmente, dizer que nós não nos curvamos a um outro. Há muito mais do que declarações. Deus deseja encontros genuínos com o nosso coração. Conversa com Deus, pergunta o que é que Ele deseja. Deixe que Ele responda para você. Tudo em Deus grita, me ama, se relacione comigo. Eu quero que você medite nisso essa semana. Pai, eu oro que todo espírito de revelação esteja chegando para nós agora mesmo. Deus, com amor e compaixão eu oro, nos encontra nos lugares mais frágeis e secos do nosso coração. Revela o teu amor. Ajuda-nos a sentir dignos desse chamado maravilhoso. Pai, se esse é o teu desejo, ajuda-nos a oferecer com tudo que temos e tudo que somos aqui na terra como seres humanos na nossa geração. Amém.